Fala pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui em mais um Wisecast, dessa vez de uma forma mais especial com o nosso convidado aqui, Fernando, da Contema. E a gente vai conversar um pouco sobre o evento que aconteceu aqui em Recife, que foi o Acelerador Contábil ao vivo, um evento voltado para contadores, um evento onde trouxe uma gama de expertise para contadores, fazerem com que as suas empresas contábeis tragam mais experiências para os seus clientes. Então, Fernando, deixa aqui a sua palavrinha e vamos começar a conversar aqui um pouco sobre esse evento. Para quem não me conhece, eu sou Fernando Lima, eu sou de São Paulo, da Contema Brasil. E Luan, é muito forte o que o acelerador contábil tem feito na nossa área, no nosso segmento. Eu vim o ano passado e esse ano eu vim buscar algo diferente, como impactar os meus clientes. Porque não é simplesmente participar de um evento como esse, sim agregar no meu escritório, levar um diferencial para mim, ser referência também, assim como a Wise e como tantas outras contabilidades. Perfeito. Hoje a já tá realizou, né, a segunda edição já, agora em 2023, e teve várias coisas que aconteceram, né? Então, Fernando, explica para mim qual foi a sua percepção de valores, assim, questão de conhecimento, de network, de insights que você conseguiu extrair do evento Acelerador Contábil que vai conseguir aplicar ou já está aplicando na sua empresa. É bem legal isso que você está falando, porque assim, a primeira edição, ela teve um impacto sim, mas foi diferente de 2023. Em 2023, por exemplo, pessoal, teve 2 palcos simultâneos, onde tinha palestras ao mesmo tempo. E cada palestra com um tema diferente, algo bacana que a gente poderia pegar. Por exemplo, a Juliana, do Ceará, ela falou muito bem sobre a gente sustentabilidade do escritório, como a gente tratar nossos clientes, e não só os clientes, mas as pessoas internas. Então hoje eu tenho muito mais cuidado com meus colaboradores, eu penso muito mais na cultura, de como implantar isso. A gente participa de algumas coisas e no acelerador mesmo, a gente entendeu que a cultura a gente precisa sim implantar. Não adianta falar que não tem cultura, todo mundo tem cultura. Se não foi o empresário que fez, foi os colaboradores. Então a gente está na forma de acelerar essa cultura, mas também tem que ter um equilíbrio de frear. Sim. Então o acelerador desse ano me deu essa diretriz de fortalecer a cultura, mas com calma. Porque são pessoas e eu preciso entender, porque a cultura também vai expelir quem não dá certo, quem não vai conseguir acompanhar a gente. É aquela história, né? Cada mente e cada cabeça é um mundo, né? Então a gente precisa ter esse cuidado de tratar de formas diferentes, né? E identificar qual é o perfil daquela cultura, o que é que aquela pessoa está trazendo. Aqui na Conta a gente tem uma cultura de pegar pessoas que estão em desenvolvimento, né? Porque é bem ruim a gente pegar alguém de uma empresa que já tem uma cultura formada e a gente desconstruir tudo aquilo, né? Talvez isso seja até também aplicado para os clientes, né? Como é que vocês pegam esses clientes que já vêm de uma empresa já diferente, com a cultura já formada diferente, como é que vocês conseguem desconstruir isso? Será que o acelerador passou um pouquinho de como fazer isso nas empresas? Sim, o acelerador ele me deu uma diretriz, por exemplo, que eu preciso mapear para esse cliente. Então esse cliente ele está vindo de uma outra contabilidade, onde já tem uma cultura, onde já tem uma forma de trabalhar muito bem definida. Então vamos entender o que esse cliente é. A primeira coisa que a gente fez, e o acelerador mostrou isso para nós, é mapear esse cliente. Então a gente mapeia ele em perfil A, B ou C. É um cliente que ele tem um perfil A. Então a gente trata ele diferente do B e do C. Então a gente trata o cliente conforme o perfil próprio dele e tirando aquela cultura que ele já tinha implantando a nossa. Por exemplo, tem cliente que manda as coisas tudo por e-mail. As solicitações, quer os documentos por e-mail. Tem cliente que já prefere o WhatsApp. E a gente usa uma ferramenta de gestão de tarefas, onde a gente alinha essa expectativa com o cliente e fala, agora você vai usar essa ferramenta. Então você vai solicitar pela ferramenta e vai receber pela ferramenta. Sim. Então o acelerador ele mostrou pra gente que precisa sim entender o nosso cliente e tratar o cliente diferente. Não adianta querer tratar todos os clientes iguais que você não vai conseguir. Isso. E isso mostra a importância da imersão, né? Como é importante.
você, como contador, participou de uma imersão, de um evento voltados para contabilidade, para trazer essa experiência para o seu cliente, né? Você que está na ponta, trazer a experiência para o que está na outra ponta. Então, passa para a gente aí a importância. Você compartilhou aqui nos bastidores algo que teve com uma cliente sua. Então, compartilha para o pessoal essa importância, né, de estar trazendo essa imersão e levando essa experiência para o seu cliente. E como o empresário hoje consegue também fazer isso, né? A importância de participar de imersões, de eventos, de cursos, mentorias, que venha agregar conhecimento para o cliente que está na outra ponta. O acelerador, ele me mostrou que eu precisava entender o mercado num todo. Então hoje eu estou no 3º dia de imersão aqui dentro da Wise, conhecendo de dentro para fora. Então o cliente me ligou, ele fez uma solicitação e eu falei para ele que eu ia pedir para o meu time atender, porque eu estava aqui em Recife. E ela falou, de férias? E eu falei, pô, bem que eu queria, mas na verdade não. Na verdade eu estou fazendo essa imersão, agregando, tentando entender quais os entregáveis, como vocês fazem, como vocês atendem os clientes, porque vocês são referências no mercado, e levar para ela. E ela falou, poxa, que bacana. Por quê? Quem vai colher os frutos dessa imersão, do acelerador, do que a gente vem participando, são nossos clientes. Então a ideia é, sim, a gente agregar conhecimento, nós termos conhecimento, mas levar para o cliente, porque não adianta nada, Luan, eu participar de vários eventos contábeis e não transformar minha contabilidade, e não transformar meu escritório. Com certeza. Então, isso é muito importante porque eu estou aqui, deixei o escritório lá e está funcionando, graças a Deus, e porque eu vim buscar algo novo e vou levar. Então eu já peguei vários insights aqui com várias pessoas e eu vou levar. Entendi. E a gente vai transformar. Perfeito. Isso mostra para o cliente que a gente está se importando com ele, né? A gente está buscando com que a gente traga novos conhecimentos, novas ferramentas, novas funcionalidades para trazer novas soluções, né? Do acelerador, você conseguiu talvez montar novas soluções, trazer algo novo já além do que você está oferecendo hoje? No acelerador, por exemplo, a gente já tem, eu tenho parceria com vários. Sim. Então eu fiz sim uma aquisição de uma nova ferramenta para agregar. Na verdade, essa ferramenta que a gente fez a aquisição foi mais para fazer a parte mais tecnológica. Eu fazia isso muito manual. Existe uma ferramenta lá que agora ele tem tudo na nuvem. Então eu não preciso mais ficar gastando tempo com planilha de Excel. Sim. Está na nuvem. Então, o acelerador, eu fiz essa aquisição e consegui já levar para os meus clientes. Então, hoje eles recebem um dashboard, um relatório muito mais personalizado. Perfeito. Isso agrega muito a tecnologia, né? Tem que se adaptar, tem que se atualizar e acompanhar as atualizações do mercado, né? E como o acelerador trouxe essa visão para você dessa atualização, né? Porque o acelerador não é apenas um evento voltado para contadores, mas traz também novidades que está acontecendo a todo ano, porque o mercado está em constante mudança, né? Então, qual foi essa sua percepção de mudança? Poxa, eu preciso me atualizar, eu preciso avançar mais nisso. O acelerador, ele me mostrou que eu preciso profissionalizar muito mais a minha gestão. Então, existe sim várias ferramentas no mercado, mas se eu não implantar e se eu não cuidar, eu não vou conseguir. Eu tenho que ter gestão. Então, o acelerador, ele mostrou que eu preciso ser mais estratégico de todo um todo, do que eu ser mais operacional. Sim. Então, o que o acelerador trouxe é isso, é entender sim o meu negócio e ser mais estratégico, cuidar mais da gestão. Entendi. Nessa questão do operacional e da gestão, muitos empresários hoje têm esse sonho, né, de sair do operacional. Então, qual a dica que você deixa para os empresários hoje que estão hoje no operacional e precisam sair desse operacional, fazer mais a gestão? Como é que o processo, né, que você talvez tenha implantado na Contema ou que você extraiu do evento para que você consiga implantar isso? Eu sei o quanto é difícil sair do operacional. É muito difícil. Às vezes você não quer delegar, às vezes você não tem um time preparado para assumir aquela responsabilidade, mas você precisa encontrar. Sim. Você precisa sair aos poucos e saindo. O que a gente implantou depois do acelerador no escritório foi eu sair 100%. Então hoje eu já estou pelo menos uns 70%, até porque já estou há 3 dias aqui sem fazer operacional.
mas tem que tentar sair aos poucos. Ninguém vai conseguir sair de uma vez. Sim. Ninguém. E se sair de uma vez, você vai ter depois os ônus. Sai aos poucos, mas você precisa sair. Você precisa entender que tem que sair. Então, contrata uma pessoa, treina uma pessoa. Por exemplo, aqui na Wise tem vários POPs dos departamentos. Cara, eu achei o máximo e isso eu já vou implantar lá na Contempo. É uma forma que eu tenho de sair do operacional. Contrato uma pessoa, ela vê o POP de uma rescisão, de uma abertura de empresa, e ali você vai treinando as pessoas e aos poucos você vai saindo. Isso. Isso mostra, né, a importância de ter algo rodando ali sem a sua mão ali no meio, né? Que às vezes muitos empresários hoje têm essa dificuldade de, poxa, tá agarrando tudo e quando precisa sair da empresa, sair do escritório, não conseguem, porque nada funciona sem ele. Né? E isso você está tendo essa percepção de você está aqui 3 dias, então se você está aqui a sua empresa está rodando. Se está rodando, então você conseguiu implantar isso que é importante, que muita gente hoje tem dor, né, nessa questão empresarial. Enquanto você está no operacional, quem está captando o cliente para você? Sim. Então, para você ser alto bastante, para você crescer numa questão de performance, você tem que trazer cliente. Então, eu no operacional, estrategicamente, eu não consigo trazer cliente. Sim. Então, eu perdia 15 dias do mês fazendo operacional para depois 15 dias ser estratégico, mas quando o cliente chega a um lead, ele quer uma resposta em 5 minutos. O mais rápido vence o melhor. Sim. Então, não adianta eu querer... não, já eu respondo ele, não tem como. Então, é isso. É você ser estratégico. É questão de entender o seu negócio e vai saindo, não tem o que fazer. Isso. Você não tem o que fazer. Se você não sair aos poucos e saindo, você não vai sair nunca. E tem várias vezes que eu já precisei retroceder. Eu já cheguei a sair 90% e depois eu tive que voltar por pessoas que saíram do departamento e eu tive que voltar a pôr a mão na massa. Mas de novo eu tenho que sair. E não pode ficar nessa areia movediça, que você sai, volta, você vai saindo e vai afundando, vai saindo e vai afundando. Não faça isso, pessoal. Tente sair de vez e contrate pessoas que você confie. Treine essas pessoas para assumir o seu lugar. O processo de seleção é muito importante nisso, né? Você ter esse feeling, ter esse treinamento com, talvez, se na sua empresa não tiver departamento de RH, mas se for você, o empresário que faz a própria seleção, né? Ter esse olhar, né? De trazer pessoas que de fato vão agregar, né? Porque a rotatividade, ela é muito prejudicial. Então você não consegue estabilizar o seu departamento, não consegue estabilizar a sua empresa por conta da rotatividade. Então isso prejudica até no crescimento, até na sua gestão, até em você não conseguir sair do operacional. Né? E você falou uma coisa legal, porque assim, existe muita rotatividade e hoje eu acho que uma das dores dos escritórios são pessoas, contratar pessoas. Sim. A gente, para resolver isso, a gente contratou a Wise, viu, pessoal? Então, segunda-feira começaram 3 pessoas novas, que a Wise fez o processo seletivo e a gente depois fez as entrevistas finais, mas a Wise conseguiu selecionar através de toda a metodologia que vocês têm. Isso. Mas é isso, eu não conseguia fazer essa seleção, então eu terceirizei. Por quê? É mais fácil eu terceirizar do que eu ficar procurando e gastando tempo, energia nisso, se eu posso estar gastando, colocando gasolina em outra coisa. Isso. A terceirização, ela muitas vezes ajuda, né? Ajuda muito. Porque você não vai estar gastando com tanta mão de obra da sua empresa, né? E vai estar pagando com que um profissional de fato especializado faça aquele serviço por você. Então você teve essa experiência da terceirização na seleção e vai estar acompanhando, né? Como é que vai estar acontecendo, tudinho, se vai dar certo. Mas a terceirização, ela ajuda, tá? Muitos empresários hoje têm esse tabu, né? De não terceirizar. Não vou terceirizar porque eu quero tudo do meu jeito. E é engraçado, porque eu sou de São Paulo e lá eu não conseguia recrutar. Interessante. E vocês aqui em Recife conseguiram encontrar pessoas legais, capacitadas lá, que começaram e estão seguindo no trabalho. Poxa, isso conecta muito com o network, que é algo que eu queria falar com você agora. Esse network é importante, né? Talvez o empresário, tanto contadores como empresários de qualquer segmento, tenha esse network conectado com outras pessoas, com outros empresários. Por quê? O conhecimento que você não tem, outras pessoas têm, né? O contato que você não tem, outras pessoas têm. Então, isso vai ajudar com que você tenha mais conhecimento, consiga mais coisas, tenha mais informações, né? E esse network no acelerador foi importante,
porque foram pessoas de todo o Brasil, contadores de todo o Brasil, com dores diferentes, experiências diferentes. Então, como é que foi, Fernando, esse network, essa conexão com outras pessoas? Luan, isso é muito importante porque uma sacada paga. A gente Sim. costuma brincar que uma sacada paga. Então, cada empresário, mesmo sendo contadores, somos empresários. E a gente troca muita figurinha. Porque é legal isso, esse network é isso, é você trocar figurinha. Como que eu faço algo hoje lá na minha empresa que você não faz na sua? Então, a gente tem problema de geolocalização. Tem pessoas que estão na capital e tem pessoa que está no interior. E mesmo assim, trocando figurinha, a gente consegue levar algo diferente. Então, eu não levo da forma que você estava fazendo, mas eu implanto da forma na minha geolocalização que vai dar certo. Sim. Então, você que é empresário, você precisa entender isso. Você tem de algum segmento específico, não ache que o outro é seu concorrente. Vai ser um seu amigo. Tem uma história muito bacana em São Paulo, que um restaurante ele foi para uma avenida muito movimentada, mas era o único lá. E ele fez uma proposta para o concorrente dele abrir do lado. Cara, isso é muito surreal. Porque como que um restaurante vai trazer um concorrente dele para abrir um outro do lado? E é o entendimento, isso é a mentalidade. Isso é você entender que um restaurante concorrente vai trazer também clientes ali para você. E eles não são só concorrentes, eles são amigos, eles trocam figurinha. Olha, hoje eu faço assim, você tem que fazer essa. Então você que é empresário precisa entender muito bem isso. A gente vive hoje numa era que não dá mais para ver como concorrente. Você tem que ver o outro, trocar figurinha e saber o que ele está fazendo de diferente que você não faz. Sim. Marca um café com esse em outro empresário, vai no escritório dele, conversa com ele, chama ele para ir no seu escritório. E ali vocês trocam muito figurinha. O network hoje é tudo. É tudo. E tem que ser natural work. Tem que ser natural, não seja nada forçado também, hein, galera? Isso é verdade. Nem forçado e nem com, talvez, um interesse errado, né? O seu interesse tem que ser bom. Tanto que você vai agregar, e quanto você vai extrair, né? A pessoa vai agregar com você, e quanto você vai agregar para essa pessoa, né? Os contadores hoje, por isso que existem esses eventos de contabilidade em todo o Brasil, fora o acelerador, que são de grandes portes. Então, muitos contadores fazem parte desse evento para que tenham esse conhecimento de levar mais valor para os seus clientes. Se os contadores hoje, os empresários contábeis, tivessem esse pensamento, eu não vou participar porque lá existem vários concorrentes, ninguém estaria tendo crescimento, né? Fernando está aqui como prova porque ele teve essa mente aberta em, poxa, eu preciso me conectar com outros contadores. E é tanto que ele faz parte hoje das mentorias aqui, do Robson, da WiseConte, e tem agregado isso para a sua empresa, porque ele tem extraído conhecimento de outro contador, que é o Robson, e de outros contadores que fazem parte da mentoria. Isso mudou muito. Na semana do acelerador também, Luan, antes, uma prévia do acelerador, a gente também tem eventos do Master Black, Sim. do Acelerador Day, e foi muito legal esse ano porque eu vi uma mentoria, uma palestra, vamos dizer assim, de uma pessoa que ela diz que quando o contador ele está numa região que tem muitos contadores, ele quer sair de lá. Porque ele vê que a concorrência está muito próxima. E essa pessoa falou assim, cara, imagina quantas farmácias teria que mudar. Quantas padarias teria que mudar de local. Hoje em dia é uma farmácia em cima da outra, né? É uma em cima da outra. E o que muda entre uma e outra? É o atendimento. Sim. É o diferencial. Então é isso que a gente, como empresário, precisa saber. Qual é o nosso diferencial? Porque eu acho que é muito lindo você fazer um pré-venda. É muito legal. Você vai dar toda assistência numa pré-venda. Mas e o pós-venda? Esse para mim é o mais importante. Como que você tá tratando o seu cliente para mantê-lo? Isso. Porque é muito louco isso, que nem todo mundo está preocupado em retenção de cliente. Você está preocupado? Você precisa estar preocupado nessa retenção. Você como empresário, você está levando o seu produto para o cliente, está levando da forma certa? E como que está o seu pós-venda? Eu tenho um funil, uma prospecção muito forte, muito agressiva, mas e o pós-venda depois? Então é isso que esses eventos acabam mostrando para mim especificamente, que a gente precisa mudar. Não é só trazer cliente, não é só crescimento, mas é performance também. Isso, é a importância do não só querer vender, né? Tem hoje, talvez, várias empresas que só querem vender, e o atendimento, o pós, o acompanhamento não existe. Então, isso faz com que o cliente abandone.
Isso vale para empresas contábeis, escritórios e também para qualquer segmento. Eu falo isso por questão de e-commerce, Luan. Sim. Às vezes você compra um produto e ele chega quebrado. Veio danificado pelo transporte, algo desse sentido, e você não tem um saque, você não Isso. tem um CS de uma empresa dessa que vai te dar o suporte. Tem muitas empresas que nem te retornam. Você está ligando, você precisa trocar o produto que veio com defeito, danificado, e você não consegue. E a gente tem um exemplo hoje, uma grande e-commerce que é a Amazon, né? Que um dos seus diferenciais é a experiência do cliente, é o atendimento. Não é só os produtos, o preço, nem nada, é a experiência. Então a Amazon se destaca hoje por isso, por conta disso. De não só vender, mas ter o pós, o acompanhamento, saber se está tudo certo com o produto. E muitas vezes quando o produto não deu certo, não chegou tudinho, eles fazem a devolução do dinheiro. E às vezes o pessoal fica com o produto. É interessante isso, né? Porque eles se preocupam com esse pós-venda. E é isso que a gente precisa se preocupar hoje, com o sucesso do cliente. Entender como que a gente está levando algo só para o cliente. Não é simplesmente vender. Você falou uma coisa que é magnífica. A Amazon se destaca por isso. Mas isso teria que ser o diferencial de todo mundo. Sim. Se preocupar com quem está consumindo o seu produto. Entender que quem está comprando do outro lado, ele está comprando uma solução. Isso. E esses eventos fazem a gente mudar essa mentalidade e entender que o jogo é diferente. É isso. Isso não vale só apenas para grandes empresas. É de uma barraquinha de cachorro-quente até uma Amazon da vida. Então, se você hoje chega na barraquinha de cachorro-quente, é bem atendido, com um sorriso no rosto, e você quer voltar ali sempre. Então, é diferente. Então, é aplicado para a sua empresa, é aplicado para escritório de contabilidade, Sim. porque a gente oferece soluções, seja produtos, seja soluções, o cliente quer ser bem atendido. Então, quando há esse atendimento, há essa retenção, né? E o acelerador ensinou muito isso, na questão do tratamento do cliente, da experiência do cliente, do relacionamento. Isso é magnífico, né? Ele faz a gente, o acelerador fez a gente ver a ponta do outro lado. Isso. Antes a gente estava preocupado muito internamente. E na verdade a gente também tem que ficar preocupado externo. É tratar o cliente como ele gostaria de ser tratado. Isso. É quebrar paradigmas. Antes a gente falava, vamos tratar o cliente da forma que a gente gostaria de ser tratado. E não, tem que tratar o cliente da forma que ele gostaria de ser tratado. Isso. Então o acelerador fez quebrar muitos paradigmas, muitas barreiras de como tratar o cliente, como ter o relacionamento com o cliente. Eu estou aqui, já é o terceiro dia, e a Cida mesmo, ela ontem fez uma venda para mim que ela trata o cliente muito diferente do que eu trato. E é um cliente da minha base. Ela fez um relacionamento com o cliente onde o cliente hoje pergunta da Cida e não pergunta mais do Fernando. E é isso, é entender como o cliente gostaria de ser tratado. É muito bacana isso. Esses são um dos pilares, né? Que é o emocional. Que você precisa, de fato, construir um relacionamento ali com o cliente, né? Saber o que é que ele está precisando, sentir as suas dores, as suas necessidades, sentir o que é que ele tá passando, talvez, né? Você tem que estar com os ouvidos ali pronto para construir esse relacionamento. Porque se a gente for se preocupar apenas com as vendas, não existe relacionamento. E o acelerador, ele mostra pra gente, Luan, que existe formas de metrificar isso. Sim. Então, você se preocupar como o cliente está se tratando através de um NPS, por exemplo. Então, não é só para escritório, mas todos os empresários teriam que ter uma pesquisa de satisfação. Isso. E é isso, é se importar com o cliente e saber se ele está sendo bem atendido, se ele foi bem atendido, se ele está gostando do atendimento, o que falta para ele. Porque às vezes você ajusta uma vírgula ali, você mantém o cliente, retém ele por muito tempo. É verdade. Às vezes um pequeno ajuste, né? Uma coisa que talvez foi até uma falha de comunicação, alguma coisa que não esteja ali no seu radar, você tendo essa visão diferente, você consegue identificar, né? E esses grandes eventos conseguem trazer essa percepção diferente da pessoa, quebrar esse tabu, como você falou, né? Esses grandes eventos. Por isso que é importante participar de imersão, mentoria, o que tiver de participar, vocês participem. Porque quando a gente quando a gente se priva de participar desses eventos assim, a gente está se privando de crescimento. Está se privando de grandes realizações, talvez, né? É quebrar a bolha, é furar essa bolha, né? É sair, pensar fora da caixa. Isso. A gente vem de uma mentalidade que não precisamos sair da bolha. Precisamos sim. O mundo fora da bolha é muito melhor do que dentro da bolha. Então, participar desses eventos faz com que a gente cresça,
adquira conhecimento e leve isso para o cliente. Que o foco principal tem que ser o cliente. Não adianta a gente participar de todos esses eventos e não fazer nada, procrastinar. Então tem muita gente que eu converso que vai no evento e fala, poxa, não agregou. Mas por quê? Será que você está disposto a pensar fora da caixa? Isso. Será que você está disposto a mudar hoje a sua forma de fazer tal coisa? Então é muito isso, é você estar disposto, eu uso muito essa palavra, disposto a mudar. Isso. Disposto a entender quais são as tendências do mercado. Um acelerador, ele não traz só questões contábeis. Ele traz questões de gestão, pessoas, que isso é dor de todos os empresários. Isso. Nesses 2 eventos, Fernando, a gente falou agora na questão de tabu, de quebrar a bolha, de enxergar visões diferentes. No ano de 2022, no ano de 2023, qual foi o tabu que você tinha e acabou sendo quebrado? Poxa, tem alguns. Tem alguns. Por exemplo, o registro de marca. Isso é uma questão que para mim era tabu e hoje eu vejo que é uma necessidade. Sim. A gente tem um caso aqui na Wise, que eu acabei de compartilhar com a Cida, de um cliente que tem um CNPJ desde 2005 e vai ter que mudar a razão. Porque ele não fez o registro de marca e alguém foi lá e registrou. Isso. Então agora a identidade visual, site, Instagram, vai ter que mudar, fazer uma alteração contratual para mudar o nome da empresa. Então esse é um tabu que quebrou, que eu pensei e agora eu preciso oferecer para os meus clientes. Eu preciso cuidar do meu cliente. Sim. Então não é porque eu não acreditava que eu não oferecia. Eu preciso acreditar e realmente preciso fazer, vender e cuidar dos meus clientes. Porque a gente resume muito em venda, né, Luan? E na verdade são soluções. Sim. Fazer um registro de marca é uma necessidade de qualquer empresa. Qualquer empresa precisa ter o registro de marca. Com certeza. Eu achava isso, tratava isso como uma venda. Vou vender o registro de marca. Não, vou levar uma solução do registro de marca. Então esse é um dos tabus. Um outro tabu é a questão da gestão financeira. Poxa, o cliente para me mandar um extrato para o escritório de contabilidade é difícil. Imagina você fazer a gestão financeira desse cliente. Então já quebrou, hoje muitas empresas fazem, terceiriza isso com um contador, que é a pessoa ideal para poder fazer isso. Ela estudou isso, né? Ela sabe como tratar os números, ela sabe como criar relatórios para explicar para o cliente de uma forma mais clara. Então, assim, tem alguns outros, mas se eu ficar aqui, a gente vai ficar até amanhã contando. Vai ser vários episódios. Então, o interessante é que você identificou, né, a dor do cliente. Esse evento serviu para que você pudesse identificar, né? Aquela dor já existia, aquele problema já existia, mas você não estava conseguindo identificar essa solução, né? É isso, a gente sabia que existe esse produto no mercado, mas não tratava ele como solução. Isso. A partir do momento que você quebra um paradigma, que você pensa fora da bolha, você começa a entender que isso é uma solução e não simplesmente um produto. Poxa, importante, né? Ter essa visão. Tanto você como empresário, como contador, tem que ter essa visão de identificar a dor, né? E ser proativo nisso. Não esperar com que o cliente, tô com essa dor aqui, me dá um remédio. Ou senão eu faço igual esse que aconteceu, né? Olha, eu recebi uma notificação que eu preciso mudar meu nome. Então, se já tivesse identificado que ele não tinha esse registro, já tinha oferecido, ele não precisava fazer toda essa mudança hoje, visual, como de contrato. E é isso, é você identificar, você mapear todos os dias seu cliente. Sim. E não é só a questão do sucesso que a gente vinha falando, mas também as necessidades dele. Sim. Tem muito cliente nosso hoje que tem uma dor e a gente não sabe, nem ele sabe. Então você como contador mapeando, fazendo um diagnóstico, você vai identificar. Esse ponto de nem o cliente sabe é importante, porque hoje os empresários têm esse papel de trazer ao cliente, tu tá com esse problema, tem que resolver. E esse foi um problema que aconteceu com a sua cliente. Ela tinha marca, já estava usando há anos, mas isso não fazia com que ela tivesse direito sobre a marca. Então, quando foi identificado, passado para o Fernando, o papel de trazer essa solução desse problema, foi identificado, poxa, perdi a marca. Foi um problema que já existia, ela não sabia. E é engraçado, Luan, porque assim, eu participei de alguns podcasts lá no Acelerador. Sim. E eu trato isso, e eu converso com vários empresários, e eu trato que o contador, nós contadores, somos médicos das empresas. Quando você está passando mal alguma coisa que o médico te pede um exame de sangue, você faz um exame de sangue, ele
lá naquele relatório ele já sabe o que você tem e qual remédio você tem que tomar. Isso. A gente tem acesso a todos os relatórios, a todo o exame de sangue das empresas, e a gente não fala qual remédio o cliente precisa tomar. Pois é. Então é isso, esses eventos acabam quebrando esses paradigmas e mostrando pra gente que a gente precisa antecipar o problema. A gente não tem que ser bombeiro para ficar apagando o problema. Apagando incêndio. Então é isso, é você identificar que você é um médico e você tem ali um exame de sangue, o cliente, eu como leigo não sei nada daquele exame de sangue, mas o médico vai falar, você precisa tomar remédio para isso, para isso, para isso e vai solucionar o meu problema. Isso. Então a gente como empresário, contábil, precisa saber disso também. Perfeito. Saia do convencional, né? Saia. Do convencional. Tente mudar, porque hoje as pessoas que estão se destacando, as empresas que estão se destacando, são as empresas que estão saindo do convencional, né? E o acelerador ensinou isso. Da gente sair, furar essa bolha, procurar soluções, procurar inovações, procurar trazer atendimento diferente, experiência diferente, ferramenta diferente, para que as empresas hoje saiam desse convencional, né? Porque é o que a gente já sabe. Se você não acompanhar, né, o mercado, não acompanhar as evoluções, você vai ficar para trás, infelizmente. E aí você vai culpar o cliente, vai culpar as vendas, vai culpar... Não, o culpado Vai culpar é o você. concorrente, né? Pois vai culpar o concorrente. E é muito legal o que você fala porque é questão de posicionamento. Sim. Então hoje, como que você se posiciona? A gente entendeu, através do acelerador, que tudo é questão... Nada acontece antes de uma venda, só que o mais rápido vai vencer o melhor. Mas já tu vence. Quando a gente fala que precisa deixar de ser convencional, às vezes o melhor contador é o convencional. Só que a partir do momento que você se posiciona, Isso. você se torna mais rápido, você se torna mais visível, as pessoas já começam a te conhecer, já começam a querer fazer parte dessa comunidade que é o seu posicionamento. E é isso, o mais rápido sempre vai vencer o melhor. Isso são coisas pequenas, né? Na entrega de um relatório, na demora de uma resposta, são coisas pequenas que você acaba se destacando, né, do seu concorrente. Se você comprar um produto, às vezes, num e-commerce, você consegue receber no mesmo dia, dependendo do horário. Isso é se destacar. Isso é você estar preocupado com o cliente. Você consegue entregar para ele no mesmo dia uma solicitação. Isso. Será que nós, empresários, hoje estamos preparados para o cliente fazer uma solicitação e a gente já ter ela ali pronta para entregar? Isso. Às vezes, um exemplo, né? Às vezes eu faço um bolo, mas a demora é 15 dias. Tenta se destacar, esforçar um pouquinho, entrega em 7 dias, né? Que isso vai agregar muito na sua empresa. Então são coisas pequenas. Se o meu concorrente entrega em 15, eu posso entregar em 7. Eu posso entregar em 2. Então são coisas pequenas mesmo, que traz esse destaque. O Robson fala muito com a gente que às vezes, errar no básico é um problema. Então, trazer essa solução do básico traz esse destaque. É que antes o básico tinha que ser... Vamos fazer um básico bem feito. Hoje todo mundo faz o básico. Todo mundo faz o básico. E é o que você falou, errar no básico não dá. Isso. Não dá. Você tem que errar em algo muito além. Na verdade, não teria que errar, mas todo mundo pode errar. Mas é isso, não dá para errar no básico. Isso. Então, Fernando, para a gente encerrar, queria que você deixasse uma experiência que talvez tenha marcado você, tá? Algo que marcou você tanto em 2022 como em 2023, nesses 2 anos. E se Deus quiser, vem aí o 3º ano e você vai estar com a gente novamente. E eu estarei. E é engraçado, porque assim, a gente compartilhou muitas coisas que aconteceram no acelerador. Mas o que eu queria compartilhar mesmo é a questão da gratidão. A gente, em 2023, a gente fez uma homenagem pro Robson e pro Helder, que foi muito bacana, onde todos os mentorados do Black mostraram sua gratidão. E não é por querer se aparecer. Não, é questão porque todos tiveram resultado. A partir do momento que a gente conhece o Robson e o Helder, entra numa mentoria deles e começa a ter resultado, a gente quer homenagear. Então a gente fez uma homenagem no final, no encerramento. Foi até bacana, todo mundo ficava assustado, foi engraçado ver a cara de vocês. Todo mundo falando, vai dar erro logo agora no encerramento. Porque é isso. Vocês transformaram os nossos negócios, fizeram a gente entender que precisa pensar fora da caixa. Então, se eu puder deixar uma mensagem, você que é empresário e não participa de nenhum grupo de mentoria, não participa desses eventos, participe. Se você não conhece
como fazer, entre em contato com o Luan, com o pessoal da Wise, eles vão explicar para vocês como faz para vocês participarem desses eventos, mas não deixem de participar. A tendência do mercado está nesses eventos. Então eu queria mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui. Já agradeci o Robson, agradeci o Elder também, mas o Robson ele está viajando, não consegui vê-lo. Mas é isso, agradecer vocês também, a recepção, a receptividade, como vocês me trataram aqui, me senti muito em casa. E a Ellen, que não assiste, não deu vontade de ir embora, viu, Ellen? Mas é isso, participar, participe, busquem estar no mercado, busquem entender qual é a tendência que o mercado está buscando e obrigado. Acho que as finalizarias com a palavra de esteja sempre conectado. Esteja sempre onde seu cliente está. Isso mesmo. E aí você vai conseguir se destacar. E é o network, né, que a gente falou bem. Isso mesmo. Mas obrigado, viu, Lá? Eu que agradeço, Fernando, por essa participação, por compartilhar essas experiências tão valiosas, né, que vai agregar bastante com quem está assistindo e está agregando muito para a sua empresa. Eu espero que ajude você aí que está nos assistindo e que leve alguns insights. Da mesma forma que eu consegui pegar no acelerador, que vocês consigam pegar agora nesse Wisecast. Perfeito, pessoal. Então a gente fica aqui com mais um Wisecast. Não deixe de seguir a gente, compartilhar nas redes sociais e fique ligadinho que sempre vai estar chegando aqui novidade para vocês. Até a próxima. Tchau.